vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez, num assunto que nós estamos tratando sobre a depravação total do homem. Quando nós conhecemos quem nós somos, nós nos sentimos mais dependentes de Deus. Nós entramos para o mundo real quando nós percebemos que não somos nada. Para que a gente tenha consciência do que a palavra de Deus tem a nos ensinar, nós precisamos ter em mente três coisas. Eu vou estar repetindo isso porque é importante para que quando você se deparar com alguma situação difícil na Escritura, você entender que Deus é quem governa todas as coisas, Ele é quem comanda tudo. Imagine você, que é o primeiro ponto, não é? Que a gente tem que ter em mente quando estudar as Escrituras, que é a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano e faz o que quer, como quer, com quem quer. Então, quando a gente tem essa noção, a gente começa a perceber que nós somos nada diante de Deus. Questionar Ele como, para quê, não faz sentido. Imaginem um bebezinho questionando o pai e a mãe naquilo que o pai e a mãe escolhem para eles, naquilo que o pai e a mãe faz perante eles. Isso não tem sentido, não tem nenhuma lógica um bebezinho questionar os atos do pai e da mãe. Do mesmo jeito são os homens, quando querem questionar Deus a respeito do que Ele fala na sua palavra, a respeito do que Ele faz. Não tem sentido. O que é o homem em sabedoria comparado à sabedoria de Deus? Né? Então é ter isso em mente, que Ele é soberano. Depois, entender que Ele é totalmente santo. Não é porque Deus é soberano que você vai imaginar que Ele peca ou que Ele aceita o pecado. Não, de forma alguma. Ele é soberano e também é santo, totalmente santo. Ele não compactua com o pecado, nele não há escuridão. E por fim, você chega na sua pessoa. Você chega num homem, na natureza humana. E aí você tem que entender que primeiro Deus fez o homem santo. Olha, Deus não já colocou o homem no jardim com pecado, não. Colocou ele com santidade, com retidão. Nós vimos isso já. Deus fez o homem santo, mas o homem se corrompeu. E o pecado que o homem pratica é culpa dele mesmo, certo? Então, se há algum mal no mundo, só existe um culpado. Sabe quem? O próprio homem. Só. E aí, nós vamos ver uma coisa aqui a respeito do que o homem herdou depois que ele pecou, depois que ele escolheu a desobediência, depois que ele escolheu se rebelar contra Deus, depois que ele resolveu acreditar na serpente e em Satanás. O que aconteceu? Veja só, Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para duas funções: cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui estava a palavra de Deus, e o homem teria que se apoiar nela, e o homem teria que confiar nela, acreditar nessa palavra. Mas aí a serpente maliciosa começou a botar dúvidas na palavra de Deus. Então observe, a primeira coisa que foi atacada pela serpente foi a palavra de Deus. Ele foi direto nela. Por quê? Porque ele tinha consciência de que se Eva tivesse firmada na palavra, ela não vacilaria. Quando ele viu que ela estava insegura até do que Deus realmente dizia, que ela misturou, se embananou, ele disse: tá no papo. E aí conseguiu iludir ela. E ela deu ao marido e os dois trouxeram a maldade para o mundo. E as consequências disso foi o quê? Tudo quanto não presta. Porque Deus deixa acontecer tanta tragédia, tanta fome, tanto isso, tanto aquilo. Não, porque o homem escolheu isso. Aquela pessoa que questiona a bondade de Deus por causa das calamidades que existem no mundo, ela poderia dar prova de que ela é tão boa assim mesmo.
ela não é boa para questionar, então seja boa para agir. Diga a ela o seguinte: olha, já que você é tão bom assim, faça o seguinte, a partir de hoje, não peque em momento nenhum. Se você conseguir viver sem pecar, de fato, você é bom. Mas aí ele vai conseguir? Não. Ele vai pecar 1 minuto depois da sua proposta. Então, ele é o culpado, que é o pecado que atrai toda desgraça para o mundo, é o pecado. Quando não há desgraça, quando não há calamidade, está havendo milagres. Deus está intervindo para que o homem não receba aquilo que ele escolheu, para que o homem não receba destruição. Então Deus segura as maldições para que não caia. Mas quando elas caem, o homem só está colhendo aquilo que plantou: o mal, o pecado, a destruição. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, do 19 ao 23. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Então observe, há uma expectativa em toda a criação de Deus, em todo o universo, no mundo, no céu visível, no céu invisível, nos anjos, em tudo. Há uma ardente expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação está sujeita à vaidade. Agora a criação visível, a criação natural está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então o que é que Paulo está dizendo? Que toda a criação de Deus se sujeitou ao pecado, à vaidade. Não por causa dela mesma, mas por causa daquele que a sujeitou à vaidade, ao pecado. Quem foi que sujeitou a criação ao pecado? O homem, certo? Então nós sujeitamos a criação ao pecado, à vaidade, e ela está na expectativa de que os filhos de Deus sejam transformados para que aconteça isso. Veja bem, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então toda a criação de Deus está nessa expectativa de que vocês sejam transformados, glorificados, que Cristo venha e restaure vocês, porque na medida que Cristo restaurar a sua igreja, restaurar o seu povo, juntamente com essa restauração vai vir a restauração de toda a criação. Ela vai ser liberta do cativeiro do pecado, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então a criação sofre, a criação geme de dores, ansiosa que Cristo volte logo para que o pecado acabe. Então, veja só, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo, que é quando Cristo vier. Então há um gemido desse na igreja aqui, de que Cristo volte logo e transforme logo esse corpo de pecado. É preciso se questionar a isso, porque se não há esse gemer, é porque talvez esteja a igreja muito apegada com o mundo, muito familiarizada com o mundo, conformada com o mundo, e aí o gemer às vezes é pela possibilidade de perder o mundo. E se eu perder, e se eu morrer, meu Deus, então começa a se angustiar e gemer, porque tem medo de perder as coisas que tem no mundo. É o inverso. Isso não pode acontecer. A igreja tem que estar sempre gemendo, juntamente com a criação toda. Maranata, vem logo, Senhor. Veja bem, há uma tríplice morte. Romanos capítulo 6, versículo 26 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos entender aí. O salário do pecado é a morte. Então, havia um contrato num paraíso. Deus disse: olha, se vocês não comerem,
vocês serão sempre meus empregados. E como salário vocês terão o quê? Vida. Mas se vocês pedirem a demissão e quiserem trabalhar para o pecado, vocês também vão ter um salário. E qual é? Morte. Então é simples assim. Agora veja bem como nós estamos tão acostumados com o que é natural. Se eu perguntasse assim, qual foi a primeira morte na Bíblia? A primeira vez que aconteceu a morte na Bíblia, a gente diria o quê? Opa! Ao desobedecer. E aquela de Caim e Abel? Aquela foi uma segunda morte. Não é isso? É como João Neto disse. A primeira morte não foi a morte de Abel. A primeira morte foi a morte de quem? De Adão e Eva. A primeira morte foi a dos dois. E aonde estava essa morte? No sentido espiritual. Quando eles comeram do fruto, eles experimentaram a morte. E a prova disso foi o quê? Quando o Senhor Jesus Cristo ia passear com eles no jardim, na viração do dia, coisa comum entre eles, aconteceu o quê? Jesus Cristo não encontra Adão. Por quê? Adão estava morto espiritualmente. Mas existe uma terceira morte. A primeira morte foi a espiritual. A segunda morte veio com relação à física, a morte física, que Adão e Eva experimentou vendo seu filho lá, caído no chão, sangrando, e o fôlego de vida já não tinha mais. Imagine, se você sofre dores horríveis, porque você vê seu filho morrendo, né, como uma mãe, perdeu ontem o filho e eu visitei em Bezerros ela hoje, e ela estava dizendo, eu queria morrer, não tenho mais desejo de viver, eu queria morrer. Veja que as pessoas não, apesar de existir a morte, há mais de 5, 6 mil anos atrás, o homem ainda não acostumou com ela. Então a mãe vê o filho morrendo, ainda sofre muito. Agora imagine isso na cabeça de Adão e Eva, que foram criados para a vida, que só sabiam o que era vida e que não sabiam o que era morte física. Olhar o filho balançar e cadê meu filho? Acorda meu filho, e como não foi essa dor, não é? Como não foi terrível isso? E mais, veio ele apodrecer, e para que ele não ficasse naquela situação, tem que botar debaixo da terra. Então, são situações terríveis. A primeira morte foi a espiritual, a segunda foi a física. E a terceira, qual é? A eterna. É aquela que depois você vai para o inferno, não tem mais jeito. Ali é eterno. Não tem mais como sair dali. O rico, o pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque minha garganta, que aqui eu estou em tormento, nesse calor. Aí Abraão disse, não, de jeito nenhum. Você já recebeu o que tinha na terra, agora você vai receber o que tem aí para você. E tem mais, existe um abismo muito grande. Nem os que estão lá podem descer para quem está aí, nem quem está aí pode subir para quem está lá. Não é? Então temos que ter cuidado com essas coisas. Ó, fulano foi ao inferno e voltou, fulano foi ao céu e voltou. Será? Então tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que existe um abismo tão grande que ninguém pode transpassar essa realidade. E aí foi-lhe proibido. Isso é a morte eterna. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí veja bem, a mais temida de todas as mortes. Veja como o homem é. Qual é a morte que ele mais teme? É a física. Mas é certo temer a física? Não. Ele não teme a espiritual e não teme a eterna, mas teme a física. A física é justamente a transição de você para Deus. E o Senhor diz, e o salmista diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, prazerosa. Por quê? Porque é a passagem desse mundo para o Senhor, do pecado para a santidade plena. Então, os homens temem justamente aquela que é a mais simples.
mas a espiritual e a eterna não temem. Então veja só, é a morte física que eles têm. A primeira morte física, agora sim, se perguntar assim, qual foi a primeira morte física? A primeira morte natural, aí todo mundo pode dizer, não, foi a de Abel. Mas a primeira morte não foi a de Abel. A primeira morte foi a de Adão e Eva, que foi a morte espiritual. Gênesis capítulo 4, 8 ao 10. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Veja, desaforado, né? Deus sabia de tudo, mas ele quis se eximir de uma responsabilidade, porque ele era tutor do irmão dele. O irmão dele era tutor dele. E vocês são tutores um do outro. E eu sou tutor de vocês. Vocês são meus tutores. Cada um de nós é responsável pelo outro também. E Caim quis se eximir disso. E aí Deus diz: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então, você é responsável pelo seu irmão, sim. A mais constatável de todas as três mortes é justamente a natural. Foi isso que Jó percebeu. Jó 30, 23 diz: pois eu sei que me levarás à morte, e à casa destinada a todo vivente. Não existe uma pessoa na terra, com o seu juízo normal, que possa ignorar que a morte existe. Todos sabem que a morte existe. E é o que Jó está dizendo: olha, eu sei que o Senhor vai me levar. Ele vai me levar para a morte. Ele vai me levar para o destino de todo vivente. Todo vivente vai ter esse destino. Deus, em sua soberania, não quis que Enoque passasse pela morte. Não quis que Elias passasse pela morte. Talvez até fazendo uma pré-pregação a respeito do arrebatamento da igreja. Como quem diz assim: muitos também depois não passarão pela morte. Pode ser que Cristo volte e aqueles que estiverem vivos também não passarão pela morte. Mas, de forma natural, falando, todos têm que passar pela morte. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Qual é a única preocupação do homem sem Deus? Um homem sem Deus, o que é que ele se preocupa? Morte física natural. O que mais a preocupação dele na vida é o quê? Além disso, coisas materiais, saúde, família, ou seja, tudo que é temporal, tudo que é natural, é aquilo com que ele se apega. E ele se apega de tal forma que ele ignora as principais coisas, que são o quê? Quais são as principais? As coisas espirituais. Veja só o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses capítulo 3, do 18 ao 19. Aqui eram pessoas que viviam na igreja, que eram crentes no Senhor Jesus Cristo e que de repente saíram da igreja. Eram crentes genuínos? Não. Porque um crente genuíno, ele nunca abandona o Senhor. Ele pode até se afastar, se desviar, mas aqui ele tem temor de Deus. Ele se angustia porque está fora, ele quer voltar, e há uma guerra. Só que essa situação aqui era um joio que estava na igreja e que Paulo reconhece, mas que sente muito pela saída deles. Veja bem: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Então Paulo está dizendo aqui: olha, quantas vezes eu não falei desses irmãos que saíam, que voltavam, que se afastavam, que brincavam, que levavam numa brincadeira o evangelho. Quantas vezes eu não falei desses irmãos? E agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Imagine que situação terrível. Não é bom nem de imaginar, mas
para que a gente aprenda a temer e a valorizar esse momento. Imagine, para a semana você se tornando um inimigo da cruz de Cristo. Você hoje que é amigo da cruz de Cristo, que ama o Senhor Jesus Cristo, que quer estar com Ele, daqui uma semana abominando a igreja, falando mal da igreja, falando mal do Evangelho, falando mal dos irmãos, sem querer saber mais nada a respeito de Deus. Que situação horrível seria essa? Pois foi a situação destes. Aí Paulo diz que eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo, e diz que o destino deles é o quê? A perdição. Eles têm um destino traçado, e esse destino é a perdição. Quem é o Deus deles? O ventre. Eles só querem satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. É tudo voltado para dentro de si mesmos. E a glória deles está em quê? Na sua infâmia. A glória deles está na vergonha. Visto que eles só se preocupam com o quê? Percebem como isso é perigoso, irmãos? Às vezes a gente quebra a cabeça, fica perturbado, aflito, perde a paz, porque está tendo um prejuízo, porque algo aconteceu, porque uma notícia ruim, porque uma doença, e a gente perde a nossa paz com Cristo. Não que você não deva correr atrás de corrigir seu prejuízo, de curar, de orar para ser curado, de ir ao médico para ser curado, de buscar os meios, mas buscar os meios na paz de Cristo, sem abrir mão dessa paz, dizendo assim: Senhor, estou correndo para restaurar essa situação, para rever esta situação, corrigir, mas, contudo, se eu não tiver êxito, que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero me alegrar nas tuas decisões para mim, e não naquilo que eu planejei. Se o que você planejou para Cristo, para a sua vida, é compatível com o que Deus planejou para você, que bênção, se alegre com o seu planejamento e o de Cristo junto. Mas se o que você planejou para a sua vida dá errado, não acontece, é porque o de Cristo era outro. E você vai se alegrar agora com o de Cristo, ou você vai ficar reclamando porque não é o seu? Então temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque essas pessoas que começam a se tornar inimigos da cruz de Cristo, eles começam porque eles só se preocupam com coisas terrenas. O coração deles está aqui no mundo, é pesado demais, não consegue flutuar para o alto, é muito pesado, com riqueza, com prazeres, com desejos, com um monte de coisa, tudo menos a cruz de Cristo. Eu quero tudo menos o sofrimento, eu quero seguir a Cristo mesmo. Agora, veja que interessante, pessoas chegaram para Cristo: Senhor, te seguirei para onde quer que tu fores. E ele disse: as raposas têm seus covis, os passarinhos têm ninhos para si, mas o filho do homem não tem nem aonde encostar a cabeça. O que ele estava dizendo? Tem certeza que você vai quer me seguir mesmo para onde for? Tem certeza? Porque há uma cruz. Ou você só quer me seguir porque eu multiplico pães, porque eu curo e expulso demônios? É por isso que você quer me seguir? Vai chegar alguns momentos que você vai desejar comer e não vai ter. Vai chegar um momento que você vai ter que desejar ter um teto para se abrigar e não vai ter, porque você está me seguindo. Tem certeza que você quer? Quem só se preocupa com coisas terrenas vai querer? Não. Volta ligeirinho. A única preocupação do diabo, vocês sabem qual é? A gente viu qual é a única preocupação dos homens sem Deus. E a única preocupação do diabo, qual é? O diabo tem preocupação também, viu? Qual é? É que os homens chegam ao conhecimento da palavra. A única preocupação deles é interromper essa caminhada de vocês com Cristo. Ele já tem os dedos na mão dele. Então, ele não se preocupa tanto, a não ser que você vá se intrometer na família dele, né? Ele tem uma família. Jesus Cristo disse que ele é o pai de todos os incrédulos.
ele é o pai de todos aqueles que não seguem a Jesus, que não obedecem à palavra dele. Satanás é o pai dessas pessoas. Então Satanás, ele tem uma família, e ele está tranquilo com sua família, até o dia que você se intromete e entra e diz: ó, vem cá para eu te falar de Jesus Cristo. Aí você arranjou um problema, porque ele tem uma preocupação, é manter os deles e, se possível, trazer você para junto, para a família dele. E a preocupação dele, veja qual é: um crente com a mente fraca acaba sendo instrumento de Satanás naquilo que fala. Por quê? Porque se ele não tem Bíblia na mente dele, se ele não tem conhecimento, se ele não entende as coisas do alto, esse crente vai fortalecer a incredulidade do outro, vai estimular um apego material às coisas do mundo. O próprio crente pode fazer isso, fazer com que alguém que está começando a aprender a Bíblia se afaste dela, simplesmente porque esse crente ama tanto as coisas materiais, que não vai deixar essa pessoa viver em paz se não tiver o que é material. Veja só o que aconteceu nesse caso aqui. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, do 31 ao 35. Qual é o contexto aqui? Jesus Cristo reúne seus discípulos e começa a dizer o que ele vai sofrer, o que o espera, para onde ele está indo. E aí Satanás se aproveita da fragilidade mental do apóstolo Pedro para fazer algumas sugestões que para Pedro é sabedoria. Quando Pedro vê aquelas sugestões, Pedro diz: nossa, o mestre não está se atinando das besteiras que ele está falando, tenho que corrigir o mestre, porque eu estou com a sabedoria neste momento. E vai corrigir logo quem? Jesus. Veja só. Então, começou ele a ensinar-lhes, Jesus ensinando aos discípulos, que era necessário que o Filho do Homem, ou seja, que Jesus, sofresse muitas coisas, não são poucas. É necessário que eu sofra muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, ou seja, que eu fosse excomungado da igreja. É necessário que eu seja rejeitado por todos os religiosos, fosse morto, e é necessário até que eu morra, e que depois de 3 dias ressuscite. Olha só, e isto lhes expunha claramente. Então eu não tinha rodeio, ele era bem direto: vou sofrer isso, vai ser assim, vai ser assim. Isso foi escandalizando os discípulos. Satanás se aproveitou da ignorância mental deles, e veja o que acontece. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a quê? Reprovar o mestre. Pedro chamou Jesus Cristo em particular, todo sabidão: Senhor, vem aqui, por favor. E começou a reprovar o que Jesus Cristo estava dizendo. Qual era a reprovação? Olha só. Aí Jesus Cristo diz: Jesus, porém, voltando-se, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, sai para lá, Satanás, sai daqui, Satanás, sai de perto, Satanás, vá para bem longe, Satanás. Diz para quem? Para o apóstolo Pedro. Então observe que ali Satanás se aproveitou de uma mente frágil, que não é firmada nas escrituras, para fragilizar a missão de Cristo, para reprovar o próprio Senhor. Se ele teve a audácia de tentar fazer isso, desviar Jesus Cristo do foco, imagina com vocês, imagina conosco.
Então observe, Jesus Cristo identifica o que está acontecendo e diz: arreda, Satanás. O que Pedro estava dizendo, na verdade, era: Senhor, isso jamais vai te acontecer. Não, Senhor, isso não vai te acontecer não, tem piedade de ti. Se eu não me engano é em Lucas que traz essa revelação, de que Pedro estava dizendo: tem piedade de ti, Senhor, isso jamais vai te acontecer. Irmãos, como não vai acontecer? Se não acontecesse, estávamos perdidos. E Cristo desceu justamente para isso. Mas Pedro quis fazer com que Jesus Cristo tivesse autocomiseração, que ele tivesse pena de si mesmo, que ele se preocupasse com a saúde e com a vida dele aqui na terra. E Jesus Cristo identificou que ali existia um apego às coisas materiais, um apego ao mundo. Identificou quem estava por trás e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de, mas dos homens. Olha só que interessante. Satanás não cogita das coisas dele, não. Cogita. As coisas dele são as coisas dos homens. Ele quer derrubar os homens. Para derrubar os homens, ele quer fazer com que os homens acreditem que este mundo aqui é a coisa melhor que existe. Então ele cogita das coisas dos homens, para fazer com que os homens se apeguem a isso daqui, amem isso daqui, não abram mão disso daqui, rejeite qualquer sofrimento, rejeite qualquer dor, rejeite qualquer humilhação, rejeite qualquer frustração. Você não pode sofrer, é o que Satanás diz. Você merece tudo de bom, é o que Satanás diz. Mas o próprio Cristo veio com esse propósito. E depois de Jesus Cristo dizer que vai passar por tudo isso, ele ainda reforça dizendo assim, olha, no 34: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Pedro chama ele em particular, tenta fazer com que ele se apegue com a própria vida acima da vontade de Deus. Jesus Cristo repreende nesse particular. E depois Jesus Cristo não quer ter um particular com ele. Chama os discípulos e chama toda a multidão. E diz o seguinte: olha, não sou eu não, viu? Eu vou passar pelo pior, coisa que vocês não suportariam. Mas vocês vão passar por algumas migalhas de sofrimento também. Observe. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Vocês percebem o quão distorcida estava a mente de Pedro, e o quão fácil foi Satanás ludibriar ele e fazer com que ele acreditasse que era um sábio sem as escrituras, um sábio acima do próprio mestre. Que loucura, hein? Ele queria dar uma aula ao Senhor Jesus Cristo. E assim, o crente sem conhecimento, às vezes, rejeita até... Olha, meu irmão, não faça não, olha o que a Bíblia diz. Sim, mas aí tem erro também. Então, é como que quisesse saber mais do que o próprio Deus. Se o sujeito escreve uma carta, ou manda alguém escrever, ele olha, analisa e diz: está do jeito que eu queria. Aí ele se acha no direito de, se tiver alguma coisa errada ali, ele diz: ei, você escreveu errado, corrija, porque isso não são palavras minhas, eu zelo pela minha palavra. Aí vem dizer que aqui entrou erro. Como assim? Quer dizer que esse sujeito é mais precavido que o próprio Deus. Então observe quão louco é o homem na sua ignorância. Então vejamos, o medo da morte passa pelo apego do que é temporal. Então é isso. Satanás faz você amar o mundo, e aí quando você está prestes, só a possibilidade de imaginar que um dia vai morrer já te causa pavor. Por quê? Porque você pensa: o que eu vou deixar para trás? Quantas coisas eu construí? Então você vai se afligindo por
uma vida que você tem aqui nessa terra. Por quê? Porque você está muito apegado ao que é temporal. Veja só, a estratégia de Satanás qual é? Ele levou Jesus Cristo para um monte alto, né? Lucas, o Evangelho segundo Lucas 4, do 5 ao 8. E, levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Então, Satanás, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E uma das tentações foi Jesus Cristo ser tentado na oferta do mundo. Satanás ofereceu a ele todos os reinos do mundo, poderes e glórias. Você teria. Veja o que ele diz. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Quem entregou a ele isso? O homem. Era do homem. O homem rejeitou. Deus disse: você perdeu então. Agora o homem também recuperou e deu a nós. Quem foi? Jesus Cristo. Ele disse: olha, quando o valente está armado, guarda em segurança todos os seus bens. Era o que Satanás fazia conosco, gentios, com o mundo. Só Israel que ele não tinha esse poder, mas a raça humana toda ele dominava. Todos os reinos e toda a glória pertencia a ele. Aí Jesus Cristo disse: um valente bem armado, ele protege os seus bens. Agora, quando aparece um valente mais forte do que ele, dá-lhe uma surra, tira-lhe a armadura, deixa ele nu, pega todos os seus bens e reparte como despojos, que foi o que ele fez. Tudo que o mundo possui hoje pertence aos crentes. O diabo ele não tem mais esse poder, ele ainda tenta resistir. Por isso que Jesus Cristo disse assim: olha, as portas do inferno, quando Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo diz: falastes bem, mas esta revelação não veio de carne e sangue, não foi sua, foi o Pai que te escolheu para revelar essa verdade. E em cima dessa verdade, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta verdade que você trouxe, eu edificarei a minha igreja. Veja bem, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos analisar bem isso. Para que serve uma porta? Fechar e abrir. Para quê? Para que fecha? Para ninguém entrar. Então uma porta ela é criada para impedir as pessoas de entrar. Quando você quer que entre, ou você arranca a porta fora, ou você abre ela. Mas ela só tem uma função: impedir o povo de entrar. E Jesus Cristo está dizendo que o inferno é assim. Só que ele perdeu o poder sobre ela. Foi devolvido sobre o mundo. Foi devolvido aos filhos de Deus. E Satanás fecha as portas do inferno para você não entrar, para você não ir buscar outros, para você não invadir a casa dele, que tem um monte de filhos, dos quais você tem muitos eleitos de Deus que você tem que trazer. Aí você diz: não, é impossível, eu não consigo. Jesus Cristo: não, mentira da sua mente está lhe enganando, porque eu estou dizendo que o inferno tem portas, mas também eu estou dizendo que elas não prevalecem contra você. Se não foram invadidas as portas do inferno, é porque você não marchou contra elas. É diferente. Mas no dia que você marchar, eles não resistem. O inferno vai ter que abrir as portas. Aí ele diz: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então é isso que o diabo oferece: o mundo, prazeres, riquezas, conquistas e tal. É isso que ele oferece. A gente deve buscar? Deve. O problema é que quando a gente não consegue, ou quando a gente consegue depois perde, como é que a gente reage?
se a gente reage como se o nosso bem maior tivesse saído de nossas mãos, então é porque a gente está se preocupando só com coisas terrenas. E logo, logo podemos nos tornar um inimigo da cruz de Cristo. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o que Cristo disse foi o seguinte: eu só tenho uma preocupação, Satanás. Você me ofereceu o que não me interessa. Quando a gente não se interessa por uma coisa, pode oferecer 1000 vezes. Não, meu amigo, não, eu não quero, e você não quer mesmo, você não tem interesse. Por isso que Jesus Cristo resistiu facilmente à tentação. Qual o interesse que ele tinha na oferta do diabo? Qual o interesse que ele tinha no mundo, nos bens, nas glórias humanas, nas riquezas? Nenhuma. Foi, não quero. Eu só tenho um interesse, que é em quê? Adorar o Pai, é glorificar o Pai. A vitória sobre o medo da primeira morte. Como é que a gente pode vencer esse medo? De perder o que é material, de perder o que é temporal, de perder o que é físico, de perder até a vida. Como é que a gente pode vencer? Na palavra de Deus, se firmando na palavra de Deus. Buscando o reino de Deus, né? Buscando o reino de Deus. Focando, né? Tendo interesse verdadeiro. Vê só o que Paulo diz aos Filipenses. É incrível. A consciência de Paulo aqui nesse mundo, que Deus deu a ele. Veja só, Filipenses capítulo 1, 21 ao 24. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja bem, se eu estiver vivendo aqui, eu estou feliz. Por quê? Porque eu estou vivendo em Cristo. Cristo vive em mim. Então, tudo que eu fizer aqui é por Ele, é para Ele, é com Ele. Então, Ele tinha prazer de viver. Não é porque Ele não tinha medo da morte que Ele buscava a morte. Não. Ele tinha prazer de viver. Porque quando Ele estava aqui, Ele dizia: o viver para mim é Cristo. Só que quando eu morrer, qual é o prejuízo que eu vou ter? Nenhum. Pelo contrário, eu vou ter lucro quando eu morrer. Lucro eterno. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então veja como Paulo estava pensando. Olha, eu queria estar com Cristo, que é lucro isso. Mas eu vivo aqui Ele. Por quê? Porque quando eu estou vivendo Ele, eu trago para mim fruto do meu trabalho. E aí eu já fico confuso. Eu queria estar com Ele, mas depois eu digo: não, Senhor, me deixa mais um pouco aqui. Ah, Senhor, eu quero estar contigo, me leva agora. Não, Senhor, espera um pouco. Por quê? Porque eu estou vendo que eu estou podendo fazer algo pelo reino dele aqui. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido. Olha o constrangimento dele. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então o desejo dele era o quê? Morrer e ir logo para Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Morrer é incomparavelmente melhor a qualquer outra coisa que a gente possa ter aqui. É isso que ele está dizendo. Veja uma pessoa que não tem apego com o mundo, mas ele prefere continuar vivendo. E por quê? Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. É necessário estar vivo. Por causa de vocês, eu quero viver. Enquanto eu puder servir aos filhos de Deus, enquanto eu puder servir ao povo de Deus, aos amados do Senhor, eu quero estar vivo. Agora, no dia que disser: você não tem mais a que servir esse povo, então, Senhor, me leva. Porque também servir a mim mesmo eu não quero. Viver com os prazeres desse mundo comparado com o que me espera lá, jamais. Estão entendendo, irmãos? Amém. A mais ignorada de todas as mortes é a que a gente vai estudar na próxima semana, se Deus assim permitir. A mais ignorada de todas as mortes. Qual seria? Eu acho que não. Eu acho que é espiritual. Sabe por quê?
Porque tem gente que nem acredita ou nem pensa em morte eterna. Assim, tem gente que acredita, perdão, e ainda pensa em morte eterna, não é? Tem gente que diz, meu Deus, o que vai acontecer se eu morrer? Incrédulos. Acabou, eu vou perder tudo. Então, a morte, o que acontece depois da morte, preocupa algumas pessoas. Mas pense, quantas se preocupam com a morte espiritual? Essa é ou não é ignorada? É. Eu já vi muita gente que nem crente é, preocupado. Ai, se morrer, será que a gente vai encontrar do outro lado, não sei o que. Então observe que há uma certa preocupação. Mas eu nunca vi incrédulos chegando e dizer, eita rapaz, eu estava pensando, a minha vida espiritual, eu não sinto vida em mim, eu não sinto vida espiritual. Eles não vão se preocupar com isso porque eles não sabem o que é isso. Só quem se preocupa com isso é o crente, que experimentou a vida espiritual e agora não quer perder de forma alguma essa comunhão com Deus. Porque a vida espiritual, ela é a comunhão do crente com Deus, a comunhão do crente com seu Senhor, com Jesus Cristo. Aí ele se apega com ela e agora ele sabe o valor que ela tem. Mas o ímpio, o incrédulo, ele nunca experimentou isso, por isso que ele nunca sente falta. Agora, a curiosidade do que há depois da vida preocupa muitos, né? Mas a espiritual é a mais ignorada de todas as mortes. E na semana que vem eu peço que, assim, se vocês puderem estar, estejam, porque ela vai justamente nos ajudar a entender muitas coisas que a gente precisa corrigir na nossa vida, viu? E como ver também as coisas aí fora. Algum irmão tem algo a perguntar ou acrescentar ou questionar? Porque essa questão da vida espiritual não só encontra quando nasce de novo, né? Porque Jesus falou para Nicodemos, né? Necessário você nascer de novo. Necessário nascer de novo. Então quer dizer, nascer para quê? Nascer para o reino de Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus fala também que as coisas do Espírito são como o vento, a gente não sabe de onde vem de vai. Quer dizer, isso aí não pertence ao homem, pertence a Deus ele nascer. Mas para ele nascer é necessário ele ouvir aquela mensagem que fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e serei comigo. E a porta aí começa a fazer morada e a pessoa começa a ter uma vida. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é necessário se arrepender e mudar de direção, né? Justamente. E essa colocação que o Washington, esse texto que o Washington citou, deixa bem claro isso que a gente está vivendo. Aqui que a gente está vendo nesse finalzinho, né, da mais ignorada de todas as mortes. Quando Nicodemos foi buscar o Senhor Jesus Cristo, ele estava interessado em quê? Não era na vida eterna? Não é? Ele estava preocupado, ele vai de noite escondido para ninguém ver. Então observe que ele tinha uma certa vergonha ou medo, né? E vai à noite para conversar com Jesus Cristo. E aí, mestre, sabemos que é mestre de Israel, porque ninguém pode fazer coisas como tu fazes e tal. Ele estava querendo chegar no ponto de encontrar a vida eterna. Mas Jesus Cristo fala de uma vida antes de encontrar lá do outro lado da eterna. Jesus Cristo diz, olha, importa que o homem nasça de novo. Para ver o reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Aí Nicodemos pira na hora e diz, nascer de novo? Como assim? Vai eu, velho, voltar para o ventre da minha mãe, nascer segunda vez? E como não estou entendendo. Aí veio o que Jesus Cristo responde para ele. Nicodemos, eu estou falando de coisas naturais. Eu estou dando exemplo de coisas naturais e você não entende. Como será se eu começar a falar das espirituais? Mas o homem natural é o que a gente vai entrar aqui. Ele não consegue. Para ele é loucura isso daqui que a gente está vivendo. Não faz sentido, é loucura, um povo besta, não sei o que. É tudo menos a verdade na mente deles. Então precisa o quê? Cristo restaurar a vida dele.
Depois que Cristo restaura, que a gente já viu aqui, né? Troca o coração, coloca o Espírito Santo, regenera, salva, faz com que o sujeito ande nos seus caminhos. Aí pronto, o sujeito está pronto para ouvir, porque agora ele tem vida. Aí Cristo bate na porta, e quando ele abre, que ele já ouve, que ele já ressuscitou espiritualmente, aí há uma ceia com Cristo. Quando ele experimenta dessa comunhão, ele não quer abrir mais mão dela nunca na vida. Agora o ímpio nunca vai querer. Talvez queira porque gosta do ambiente, gosta dos louvores, gosta das amizades, mas simplesmente porque ama a Cristo, o incrédulo não, o ímpio não. Mais alguma coisa, irmãos? Glória a Deus. A questão também que Jesus fala, né, que se a semente cair na terra não morrer, ela não vai dar fruto, não vai nascer e dar fruto. É assim, é necessário morrer para o mundo, como Jesus fala, porque que não negasse a si mesmo, morrer para o mundo e para o pecado, e nascer para Cristo. Então, a pessoa, quando se arrepende do pecado, a pessoa diz, não quero mais essa vida para mim, eu quero viver com Jesus. Aí passa a ter uma nova vida em Cristo, como Paulo fala assim, porque agora, nova criatura eu sou. Não vivo vazio, mas quem vive em mim. As coisas da minha natureza ficam para trás. Tudo novo, todas as coisas fizeram novas, né? Quer dizer, o homem natural não compreende isso, que até ignora, como o Gil falou, que ignora, porque nós buscamos tanto se aproximar de Deus, porque ele não compreende as coisas espirituais. Então é necessário que seja derrubada as portas do inferno para alcançar essas pessoas, né? Amém? É verdade, amém. Não. O que nos priva na presença do Senhor é ter uma experiência com Cristo vivo. Se nós, como cristãos, não cremos que o Senhor ressuscitou, está aqui nesta noite no nosso meio, nós assim, vão a nossa pregação. A convicção de Jó, tudo que ele estava passando era isso. Eu sei que o meu Redentor. E por fim se levantará. Isso nós temos que ter com certeza. Você não pode ter nada de dúvida. Que o Senhor vive. Como ele ressuscitou, é a nossa garantia da ressurreição. Amém, é verdade. Ele é a primícia, né? Ele é a primícia. É verdade. Foi o primeiro, ele é o primogênito dos mortos que ressuscitou, né? Então, muitas vezes, o que deixa as pessoas cocheando na caminhada, os dois pensamentos é justamente isso. Ainda não tem uma experiência com Jesus ressurreto. Quando você tem, você fala convicto, você prega a vida do Senhor. Você prega o Senhor. Com certeza. Não torna-se o inimigo de Cristo. Tem que ter essa intimidade com o Senhor. É uma vida prática. Não, olha, isso que o irmão falou, que o pastor falou, é muito sério e é muito importante. Porque a gente está buscando conhecer o Senhor aqui. Até para Satanás não vir com suas ideiazinhas em uma mente fraca, para que a gente esteja firme na palavra. Mas se a gente adquirir muito conhecimento e não pôr em prática, a gente está na classe dos hipócritas. E não adianta de nada, pelo contrário, é mais condenação ainda. Porque ai daquele que conhece e não faz a vontade do seu Senhor. Tem aquele que não conhece, vai ser cobrado, porque devia estar procurando saber. Mas tem aquele que aprende, conhece, sabe eloquentemente defender, mas na hora de pôr em prática não faz nada. Só teoria. Isso é falta de intimidade com o Senhor. É falta de experimentar o Senhor. Experimentar que Ele é bondoso. Não se iludam com quem sobe aqui e fala bonito, não. Olhem os frutos, se realmente são de Deus ou não. Tem até a história de um homem que vendia mel, e ele vendia mel para todo mundo, porque ele falava bem. Ele dizia a composição do mel, e para que o mel servia, e porque o mel curava isso, curava aquilo. As pessoas compravam. Aí chegou um menino e disse: nossa, você deve tomar muito desse mel, né? Ele disse: eu nunca nem experimentei. Como assim? E fala tão bem que eu estudei para isso. Assim são muitas pessoas na igreja, falam tão bem de Deus, mas nunca o experimentou, né? Quando você experimenta, você passa a ter tudo aquilo que o mel. As pessoas tomavam, ficavam curadas, e o sujeito doente, e o sujeito não tinha os benefícios do mel.
mas os que acreditavam tomavam. Imagine eu, né? Que Deus me guarde disso. Nunca me deixe cair numa situação dessa, mas imagine eu, estudo, aí passo para vocês aqui, vocês, nossa, é verdade, e aí vocês experimentam e vivem essa palavra e praticam essa palavra, e eu nunca. Ou seja, vocês estão sendo salvos e eu condenado, não é? Eu estou salvando pessoas, ou Cristo salvando através do que eu estou falando, que é a palavra dele, mas eu vou para o inferno, vocês vão ser salvos. Então, de que adiantou tanto conhecimento? A gente precisa valorizar também a nossa comunhão com Deus, oração, amor ao próximo, poder de perdoar, não é? Poder de ser, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar no outro, de se preocupar com o outro, de não fazer questão porque o irmão não olhou para mim, porque o irmão fez uma maldade, porque não, tenha pena dessa pessoa. Para que guardar mágoas, rancores? Então, quando você vive o que Cristo nos ensina, você não sente falta de mais nada. E aí Satanás diz, olha, vem cá, você diz, não tem nenhum interesse não, vai vender para os teus lá, porque para mim não adianta. Feito Cristo, né? Chegou e disse, todos os reinos do mundo, todas as glórias, não tem interesse não. Agora, pela palavra de Deus, pela glória de Deus, aí sim, eu tenho. Então é assim que a gente deve ser, não é? Glória a Deus. É por isso que é importante ir para a igreja, porque às vezes tem pessoas que estão no altar e não estão vivendo o que Deus pede. Mas Jesus falou o quê? Ouvir tudo que os mestres, os sacerdotes ensinam, mas de maneira nenhuma proceder como eles. Então quer dizer, ouvir o que está se ensinando a respeito da palavra, mas não proceder como eles procediam. Então, muitos estão assim dentro da igreja, pregando às vezes a palavra, ensinando o que é verdadeiro, e não vive o que é verdadeiro. Ele vai ter que prestar conta dele. E a gente tem que convidar essa verdade, né? Tem que ouvir para ouvir o outro, sabe? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é importante vir para cá. E outra coisa, dentro disso que foi falado, se Deus ordena uma coisa e a gente não faz, já começou errado. Se a Bíblia diz assim, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, e a gente para, já está errado desde o começo, né? Se ele mandou vir, então, Senhor, eu vou, né? E ele fala, obedecer aos nossos pastores, porque eles vão dar conta de vós, né? Quer dizer, aqueles que estão no altar, pregando, ensinando a mensagem, ele também, quando vê alguém necessitado, tem que procurar ter misericórdia, porque Jesus falou que esses homens não viviam a misericórdia, eram desprovidos de misericórdia, muitas coisas, viviam uma vida religiosa, davam dízimo, faziam tantos costumes, né, da lei, mas o amor, a misericórdia e a justiça que era principal, eles não faziam. Jesus prendia eles por causa disso, né? Justamente. A gente, como servos de Deus, seja ministro da casa de Deus, seja membro servo, tem que viver o amor, a misericórdia e a justiça de Deus também. É a prática, não é da palavra, é isso mesmo. Pronto, irmãos? Só isso mesmo. Ou não? Isso tudo, pastor, é discernido pela palavra. Quando você conhece a palavra, você entende a mente de Cristo, você entende os ministros do Senhor, você vai discernir. Se isso é de Deus, não é. Porque a palavra de Deus já não se contradiz. Você vê um camarada querer contradizer, até na pregação parece bonito. Mas quando você está atento e discernindo o que ele está falando, não, a palavra está fora. Está fora, não está encaixando, não. Isso. É isso mesmo. O Senhor disse que foi uma bênção, como é mais aí que está uma maldição sobre a tua vida, mas como assim? Porque o que Deus abençoa não pode ser revogado. Porque vós têm sido abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Aí vem dizer que está em maldição. Opa, peraí, Deus está dizendo uma coisa na Bíblia e esse sujeito dizendo outra. O camarada pega um dom espiritual, o dom espiritual é para edificar, é para exortar, não é verdade? É para consolar, confortar. Aí o camarada tem um dom a você que é para perturbar. Como é que Deus vai cuidar de um problema e o Senhor vai Deus não é Deus de confusão. Mais dificuldade na tua vida. Então tem discernimento, Ele é Deus de paz. É para ele. É verdade.